Deus é fiel. Quero estar agradecendo a cada inscrito do canal. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quero estar deixando uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que Jesus, Ele salva, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele liberta. Não sei qual que é o problema que você está passando, eu não sei qual que é a prova que você está passando, mas clame a Jesus. Clame a Jesus que Ele pode te ajudar, Ele pode te direcionar. Clame a Ele, entregue a sua vida a Ele, que só Jesus pode nos ajudar. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione os teus caminhos, porque Ele é o caminho. Jesus é a solução. Jesus é a solução para os nossos problemas. Mas nós temos que clamar a Ele, nós temos que buscar Ele. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Essa passagem aqui também está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, e também no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Cada um vai estar relatando da sua forma, da sua visão. Então aqui o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vai falar acerca de Jesus acalmar a tempestade. Eu não sei qual que é a tempestade, eu não sei a situação que você está passando, mas Jesus, ele está no barco. Se você sente que Jesus não está no teu barco, chame Ele para entrar na tua vida. Convida Ele neste momento. Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra no meu barco. Porque quando Jesus está no barco, nós podemos passar dificuldade, nós podemos passar luta, a tempestade pode estar furiosa, o mar pode estar revolto, mas quando Jesus está no barco, aí nós clamamos a Ele e Ele acalma a tempestade. Ele acalma o mar revolto. Então o segredo da nossa vitória é Jesus estar no barco. É Jesus estar nas nossas vidas. Muitas das vezes Jesus está nas nossas vidas, aí vem a tempestade, vem a luta, e nós não clamamos a Ele. Nós não pedimos socorro a Ele, nós não confiamos nele. Então esse texto aqui vai relatar os discípulos no barco, vem a tempestade, e esses discípulos eles vão clamar a Jesus. E é interessante que é uma forma de nós termos experiência com Deus. Porque como que nós vamos falar de Jesus se nós não tivermos experiência com Jesus? Então esses discípulos aqui, eles tiveram experiência para contar, para que a fé dele viesse a aumentar. Então as dificuldades, os problemas das nossas vidas é para que nós venha a ter experiência com esse Deus, para que nós venha a ter convicção daquilo que nós estamos falando. Então como Jesus ali, ele escolhe os discípulos, Jesus ele está capacitando os discípulos para que os discípulos viessem confiar nele. Então essa tempestade, essa luta não é para te matar, mas sim para te fortalecer. Então somente creia na palavra, creia que Jesus está no barco com você. Olha só o que o texto vai dizer. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo
já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Imagine ali a reação dos discípulos, o mar revolto, a tempestade. E no barco que eles estavam tinha um homem chamado Jesus, que acalmou a tempestade, que acalmou o mar. E é só esse Jesus que pode parar. É só Jesus que pode acalmar o vento e parar a tempestade. Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então é só Jesus que pode nos acalmar no meio da tempestade, no meio do mar revolto. É só Jesus que pode nos ajudar. Então esses discípulos aqui tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus. E Jesus, ele quer que eu e você tenha experiência com ele, para que nós venhamos confiar mais nele, para que nós venhamos a cada dia mais glorificar esse Deus. Então é tão maravilhoso quando nós temos experiência com Jesus. Então esses discípulos aqui estavam andando com Jesus, estavam aprendendo com Jesus. Então as lutas, as provas, não é para nos matar, mas sim para nos capacitar, para que nós venhamos a ter convicção de quem nós estamos servindo. Então o cristão, ele não vai ser livrado das provas, mas ele vai passar pelas provas, para que a nossa fé ela venha a ser aumentada. Olha só esses discípulos aqui. Vai estar o Marcos, Lucas e Mateus. Marcos, Lucas e Mateus contando esse fato que aconteceu. E esses discípulos aqui estavam com Jesus. Então as provas, as lutas é para nos capacitar, para que nós venhamos a ter convicção do Deus que nós servimos. Então eu não sei o que você está passando, não sei qual que é a dificuldade, mas clame a Jesus, porque Jesus, ele está na tua vida. Eis que estou à porta e bato. É o que Jesus disse para mim e para você. Então quando vir a prova, quando vir a luta, clame a Ele, pede socorro para Ele, porque Ele quer nos ajudar. Ele quer nos abençoar, Ele quer abençoar as nossas vidas, mas nós temos que crer nele. Esses discípulos aqui, eles ficaram com medo do vento. Olha só, essa aqui é a natureza humana. Nós vamos ter medo muitas das vezes, porque imagine, será que se nós estivéssemos no lugar desses discípulos, nós não faríamos o mesmo? Nós não ia ter medo? Mas Jesus, ele quer acalmar essa tempestade. Jesus, ele quer que eu e você fique dependente dele. Jesus quer que eu e você clame a ele. Que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos fracos. É por isso que nós dependemos de Jesus. Então, se você está passando luta, se você está passando dificuldade, se a tempestade está na tua vida, clame a Jesus. Clame a Ele, pede socorro para Ele. Assim como Pedro, que estava andando sobre as águas, e ele começou a olhar para o vento.
mas ele clamou Jesus. Então Pedro olhou para o vento e começou a afundar. Pedro estava vivendo o sobrenatural de Deus. Aí Pedro começa a afundar e ele começa a temer, começa a afundar. Então isso é a nossa natureza. Essa é a natureza fraca, natureza pecaminosa, é a natureza humana. E é só Jesus que pode nos ajudar, é só Jesus que pode nos socorrer. Então que Deus abençoe tua vida, Deus direcione a tua vida, deixe Jesus te direcionar. Clame a Ele que só Ele pode te ajudar. Então que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.